Olá, tudo bem? Você que nos segue nas redes sociais. Então, mais um tema para vocês aqui da Ortolife. Eu sou o Dr. Gustavo Varenga Eu sou a doutora Rayane Mendes. e o tema de hoje é... O que é cirurgia periodontal? Muito bem. Esse assunto é muito recorrente, os pacientes que vêm nos visitar sempre procuram, nas avaliações, né, recorrentes que a gente vê. Às vezes o pessoal vem com essa dúvida em relação à parte periodontal. Porque nem tudo é implante, nem tudo, às vezes, é só prótese. A gente tem procedimentos que são feitos para poder melhorar o sorriso e alguns deles precisam de algumas, vamos dizer assim, retoques cirúrgicos, certo? Que visam o quê? Melhorar a estética, melhorar a função, às vezes fazer uma recuperação com prótese, com implante, é isso que a gente vai explicar hoje. Eu acho interessante abordar primeiro o que é periodontia, certo? Periodontia, pério é periferia, tudo que está em volta. Periodontia, tudo que está em volta do dente. Bem como existe a parte periimplantar, tudo que está em volta do implante. Mas a periodontia, né, são os tecidos moles e duros, certo? Que estão fazendo todo o sistema, né, mastigatório, a questão de alvéolo, onde os dentes são presos, isso tudo. Quando você tem coisas para se recuperar em relação à estética, a colocação de uma coroa, por exemplo, que às vezes o paciente fez um canal, às vezes tem uma cárie, a gente precisa fazer correções plásticas na gengiva. A gente chama isso de cirurgias periodontais, cirurgia pré-protética ou cirurgias periimplantares. Então tem diversas formas e ações diferentes que a gente pode fazer para recuperar um dente, para recuperar o sorriso, para recuperar a estética, muitas vezes até com ortodontia, né? Tem pacientes às vezes que tem no movimento ortodôntico você tem a que a gente chama de hiperplasia, né, da papila, aumento do volume, e não regride o paciente, a gente tem que fazer correções plásticas. Então, assim, a periodontia é o começo de tudo de um tratamento odontológico. A princípio seria isso. E as cirurgias são as necessidades que se fazem para poder fazer uma reabilitação por completo. Perguntaram aqui, doutor, o que é aumento de coroa clínica? Aumento de coroa clínico, então, o paciente, vamos dizer que ele tem uma restauração simples para fazer, ou então um bloco, uma coroa para ser feito. E aí, no pezinho do dente, por exemplo, ele tem, às vezes, está muito fundo aqui, a cárie, onde você tem que trabalhar, onde você precisa moldar para mandar para o laboratório para fazer a coroa, certo? Lembrando que hoje nossa clínica já tem scanner. A gente não precisa nem moldar mais. Então você tem um scanner, certo? Que você coloca aqui a imagem e a gente já consegue copiar aquilo ali sem moldar na boca do paciente. Mas mesmo assim, o scanner precisa fazer uma boa leitura dali. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar a gengiva e às vezes abaixar um pouquinho ela. Porque é engraçado, porque as pessoas perguntam assim, ué, mas aumento de coroa clínica não é aumentar a coroa, você está diminuindo? Aumentar a coroa clínica, onde vai fazer a coroa, a prótese. Então como é que aumenta? Diminuindo a gengiva, entendeu? Essa é uma prática que a gente faz com a nossa periodontista, a doutora Tatiana, também é periodontista, né? E ela é muito boa no que faz. É verdade, a gente pega muito caso aqui também de aumento de coroa, né, doutor? Exatamente. A segunda pergunta, o que é cirurgia periimplantar? Bom, a cirurgia periimplantar, ela corresponde a alguns procedimentos que são feitos na região onde você já tem um implante, na verdade, né? Por exemplo, aqui seria um implante, e às vezes, por exemplo, um exemplo, você tem uma gengiva, às vezes, onde já está o implante muito fina, muito delgada, e você precisa dar volume, porque a gente sabe que a gengiva periimplantar ela tem que ter uma qualidade gengival maior até do que do dente. Porque sem o dente, você não tem ligamento periodontal, você tem fibras que você não tem uma nutrição adequada. Você só tem osso. E osso, às vezes, sem nutrição. Então, essa gengiva, ela precisa ser mais grossa. Então, a gente faz o que a gente chama de enxerto de tecido conjuntivo, enxerto de tecido epitelial, para poder envelopar, ganhar mais volume nela, melhorar a qualidade, às vezes, da gengiva em volta do implante. Né? Porque implante tem uma coisa chamada perfil de emergência, onde sai o implante, que é para dar naturalidade, para imaginar que o dente é como se fosse um implante, como se o dente é como se fosse um dente natural, né? Um dente com raiz. Para as pessoas, quando sorrirem, ninguém vê que é uma prótese, que é uma coisa artificial. Muitas vezes também você precisa fazer enxertos de osso, enxertos de LPRF, que é plasma rico em fibrina. Então tem técnicas que você precisa, cirurgias periimplantares, para poder melhorar a condição da coroa, que é o resultado final que o paciente quer. Bacana. Uma paciente mandou.
Tenho sorriso gengival. O que posso fazer para melhorar? Sorriso gengival ele tem a ver com condições, muitas vezes, a gente tem que dividir isso aí. Às vezes o dente do paciente é curto, certo? Você tem muita gengiva e as coroas dos dentes são muito curtas. Esse é um caso que a gente consegue corrigir com cirurgias plásticas. Por exemplo, tem um exemplo aqui, nesse caso específico, né? Você tem uma paciente que ela tem o sorriso, né, extremamente com os dentes, parece pequenos, a gente chama de sorriso infantil, né? Que parece uma situação que a pessoa tem uma idade até menor. Então você tem dentes curtos, tá vendo? E aí o que você faz? A gente com um mocap, que a gente faz um mocap digital, hoje você tem um scanner, né, que você faz isso, a gente consegue escanear esse caso e fazer já uma progressão, um planejamento, certo? De como ficará o sorriso dela. Então você faz correções na gengiva, gengivectomia, gengivoplastia, são muito semelhantes, certo? Para depois fazer o quê? Receber, por exemplo, lentes de contato, né? Para poder fazer um sorriso mais harmonioso, mais bonito na linha do lábio. Isso é um dos casos do sorriso gengival. O outro é a questão, às vezes, você precisa de uma cirurgia ortognática, porque um problema não é do tamanho dos dentes, mas é um problema ortopédico. Então, com o diagnóstico da ortodontia, um planejamento sério, adequado, de como vai ficar o caso, a gente às vezes precisa fazer uma cirurgia ortognática, uma correção dessa ortopedia. Então, nem todo caso corrige com a gengivoplastia. Agora, como é que você vai saber, você que tem isso, que está me vendo, vindo numa consulta, fazendo uma avaliação, um diagnóstico digital nosso, para a gente poder avaliar qual seria a melhor necessidade sua. E se ficou alguma dúvida, marca uma avaliação com a gente, vamos conversar pessoalmente para a gente te explicar o passo a passo do seu tratamento. Vai ser um prazer ter você aqui, tomar um café comigo, Dr. Rayane e o Dr. Denis, tá bom? Um grande abraço para você, espero vê-lo em breve aqui na Ortolife. Tchau, tchau.